Durante a reunião, mentalize seus entes queridos, seus amigos e todos os que necessitam das boas vibrações e da luz emanadas das preces que almejam o equilíbrio, a libertação e a paz dos nossos irmãos desencarnados.
Boa noite, sejam todos bem-vindos à Prece da Saudade. Hoje a nossa página inicial é uma página psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, em 7/8/1996, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia, pelo Espírito Joana de Ângeles, com o título Viagem de Retorno. Graças às comunicações mediúnicas confirmadas por Jesus Redivivo para demonstrar a vida estuante após a morte, desfruta-se a certeza da imortalidade, o que constitui alento e razão de alegria para todas as criaturas que passam a viver no corpo trabalhando em favor da liberdade e da aventura espiritual, que logo mais advirá. Confia, portanto, em Deus e conduze-te com equilíbrio em todos os momentos da existência terrena, a fim de que no momento da morte estejas preparada para sobreviver em plenitude. Se alguém ser querido antecedeu-te na viagem de retorno, acalma-te e espera. Ele vive e te aguarda. Se fizeres silêncio íntimo, falar-te-á animando-te para que prossigas em paz no desempenho das tuas tarefas, até o instante da tua libertação. E se, por acaso, algum temor te ameaça no que diz respeito à desencarnação, recorda-te de que, diariamente, quando adormeces, experimentas uma forma de morte, cujo despertar é, de certa maneira, reencontrar a imortalidade. Ama os que morreram, mas vivem, preparando-te por tua vez para viveres depois que morras. Boa noite, eu sou a Vera Lúcia, trabalhadora do Centro Miguel, e hoje nós vamos refletir, todos nós juntos, encarnados e desencarnados, dispostos a receberem do nosso coração as nossas melhores vibrações de paz, de harmonia, de calma, porque Jesus está olhando por todos nós. O nosso evangelho, o que nós vamos refletir hoje, é do capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei, que nos lembra que Jesus não veio encarnar entre nós para destruir a lei mosaica. Não veio desmentir a lei mosaica, como os fariseus tinham tanto medo. Ele veio, mesmo porque a lei mosaica é a maior lei de Deus para toda a humanidade. Todos nós no planeta Terra nos guiamos pelos mandamentos mosaicos. E Fenelon, que é o espírito que nos traz essa instrução, Fenelon é um espírito superior da equipe dos espíritos de verdade. E ele vem nos orientar quanto ao não vim destruir a lei. Vamos ao primeiro slide. Eu não vim destruir a lei. Um dia, Deus, na sua caridade inesgotável para com nós, seres humanos, permitiu ao homem ver a verdade e dissipar as trevas do seu entendimento. Esse foi o dia do advento do Cristo. Deus nos enviou um dia um espírito crístico para nos orientar, para trazer uma orientação que ficaria para toda a humanidade. Esse foi
Jesus. Porém, o mundo, depois das alternativas entre verdade e obscuridade, se perdeu de novo. O mundo, ou seja, nós, por nosso orgulho, por nossa vaidade, como até hoje acontece, esquecemos ou deturpamos os ensinos fundamentais e os exemplos que Jesus nos trouxe. Então, no século XVIII, os espíritos se põem a falar em todas as partes do planeta, entre todos os povos, e nos orientando, nos advertindo, nos esclarecendo, abrindo os nossos olhos e a nossa inteligência, apelando para o nosso sentimento, porque o homem veio desenvolver sentimentos, porque instinto ele já tinha, sensações ele já tinha. Ele entrou na fase de desenvolver sentimentos. E o maior dos sentimentos é o amor. Então, quando os espíritos vieram falar de amor para a humanidade, o mundo foi abalado nas suas bases. Como Deus não desiste nunca dos seus filhos, ele enviou esses espíritos em todo o planeta para nos alertar, nos relembrar os ensinos que nós tínhamos esquecido, para nos avivar na consciência o puro amor de Jesus. Em realidade, os espíritos sempre estiveram conosco. Eles não esperaram o século XVIII para vir falar conosco, auxiliar-nos, não. Eles sempre estiveram conosco, nos auxiliando, nos advertindo, renovando a nossa fé, nos trazendo crescimento espiritual, de uma forma sempre muito sutil, na medida em que nós, enquanto humanidade, pudéssemos absorver o seu chamamento. Porém, no século XVIII, eles vieram intensamente, porque eclodiu em todo o planeta manifestações espirituais. E, como diz Fenelon, o mundo foi abalado em suas bases. Os espíritos vieram abalar as crenças de todos os povos em todo o mundo. Vamos ao segundo slide? Fenelon continua dizendo para nós: o espiritismo é de ordem divina. Ele repousa sobre as próprias leis da natureza. E tudo que é de ordem divina tem um objetivo grande, um objetivo útil. Mas, para que todo ensinamento trazido por Jesus, trazido, reforçado pelos espíritos, para que todo esse ensinamento, para que a lei seja relembrada, é preciso criar raízes. A gente só aprende quando a gente incorpora o ensinamento,
quando a gente absorve, senão é só leitura, é só conhecimento supérfluo. O aprendizado significa que nós incorporamos aquela situação, aquele hábito à nossa vida. Então, para que todo ensinamento crie raízes em nós, é necessário que o homem esteja amadurecido para aprender, amadurecido suficientemente para receber o ensinamento, para absorver esses conhecimentos. Então, o vosso mundo, diz Fenelon, se perdia, a ciência vos conduzindo ao bem-estar material. Quando as ciências começaram, com as suas descobertas, com as suas apresentações, aumentou muito, acelerou o bem-estar material. E tudo revertia em proveito de quê? Do espírito das trevas, ou seja, da ganância, do egoísmo, do orgulho, porque ciência sem espiritualidade é puro materialismo. Nós sabemos disso, né? E Fenelon diz, vós o sabeis, cristãos, está falando conosco, que o coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. Ciência sem amor é materialismo. O coração e o amor que nos convida Fenelon é o desenvolvimento do sentimento maior que nós podemos desfrutar. É o sentimento que nos traz a moralidade para podermos usar, nos beneficiarmos com as descobertas da ciência. Sem moralidade, a ciência é puro orgulho, egoísmo e nos perde. O reino do Cristo, após 18 séculos, que foi quando os espíritos começaram a nos trazer mais de perto os ensinamentos, parece que ainda não chegou. Tudo é possível àquele que crê e que ama. E diz Fenelon, sim, meus filhos, o mundo está abalado. Curvai-vos sob o sopro da tempestade. Curvai-vos humildemente sob o sopro da tempestade. Essa tempestade que veio nos alertar, a fim de não serdes derrubados. Preparai-vos para não serdes apanhados de surpresa. E nós não podemos dizer que estamos surpresos, que fomos apanhados de surpresa, que não compreendemos que é necessário mudanças no nosso comportamento, no nosso entendimento, nas nossas colocações diante do semelhante. Nós não podemos alegar que nós não conhecemos os ensinos de Jesus, que nos alerta sempre para sermos pessoas melhores a cada dia. Melhor para nós mesmos e melhor para com o nosso semelhante. Vamos ao próximo slide. Fenelon ainda adverte. A revolução que se aproxima é antimoral do que material. Os grandes espíritos sopram a fé para todos vós, os obreiros esclarecidos, e façais ouvir a sua humilde voz.
Veja bem, o Fenelon está nos incentivando, dizendo que os espíritos sofram e nós temos que difundir, fazer ouvir a voz dos espíritos, chamar a atenção, primeiro para nós mesmos, despertarmos quanto aos ensinamentos que os espíritos nos trazem. E depois auxiliarmos, porque ninguém evolui sozinho. Nós precisamos dar as mãos aos nossos semelhantes para podermos avançar. E quando ele fala que os obreiros esclarecidos, vós, todos vós, obreiros esclarecidos, façais ouvir a sua humilde voz, a voz dos Espíritos. Os obreiros somos todos nós. Todos nós que buscamos conhecer, para poder crescer, para poder desenvolver, buscamos aprender. E, aprendendo, praticar o cristianismo de Jesus, aquele puro cristianismo, aqueles puros ensinamentos que ele trouxe, vivenciando, exemplificando, não falando. Jesus não escreveu, não disse, anota aí o que eu estou falando. Não, ele viveu os seus ensinamentos para que a gente o copiasse, porque ele é o nosso modelo. Nós somos o grão de areia. Mas sem grãos de areia não haveria montanhas. Não é assim? Assim, essas palavras, nós somos pequenos, não tem sentido para vós. Nós não podemos dizer que não temos a força da mudança. Porque eu não posso mover a montanha, mas eu posso mover em mim as minhas montanhas interiores, aquelas dificuldades que eu tenho para ser melhor. Isso eu posso mover. A cada um cabe sua missão. A cada um cabe o seu trabalho. E aí ele exemplifica. A formiga não constrói a sua morada tão pequenininha, tão frágilzinha, constrói a sua própria morada, provê a sua alimentação. E os animais pequeninos, aqueles animais imperceptíveis, que aos poucos vão se juntando e erguem continentes. Nós sabemos disso. A biologia nos mostra isso. A nova cruzada começou. Fenelon está nos alertando, está nos incentivando. E ele não está incentivando só os encarnados, ele está incentivando aos encarnados e aos desencarnados. Porque todos nós temos que trabalhar em nós as nossas dificuldades. E diz ele, a nova cruzada começou. Somos todos apóstolos da paz universal, não de uma guerra. Ninguém quer guerrear com o outro, suplantar o outro em conceitos ou em vivências. Nós precisamos marchar unidos. E ele diz, completando, marchemos em frente, porque a lei dos mundos é a lei do progresso. E nós só progredimos quando conseguimos reformar a nós mesmos, o nosso interior, a nossa consciência, a nossa moralidade, os nossos mais puros sentimentos. Que assim seja. Muito boa noite. Boa noite a todos. Que o amor que o Divino Mestre Jesus veio nos ensinar possa brotar dos nossos corações. A prece da noite de hoje será oferecida aos seguintes desencarnados: Antônio Pérez Gonçalves, Armando Rodrigues Goui, Arthur Antônio de Almeida, Augusto César Reimão, Bianca Souza de Azevedo, Carlos Umbelino Ferreira, Ceci Rodrigues Goui,
Célia da Costa Félix, Celina Ferreira de Souza, Cleide Matos Barbosa, Dalva Conceição Melo Luiz, Diego de Oliveira Neves da Silva, Tilson Melo, Dolores Rodrigues Vulcão, Dulce Félix Medeiro, Eliane Gomes de Araújo, Fernando Marques da Silva, Guilherme Potter, Guilherme Sardinha Pontes, Hilda Duarte, Leda Bahia dos Santos, Igor Ferreira Macedo, Ivan Moraes, João Vitor Tadeu da Costa Félix, João de Oliveira Félix, Jorge João Soares, Jorge Luiz Galdino dos Santos, Jorge Vulcão Goui, Lúcio Paiva Souza, Luiz Carlos da Rocha, Luiz Coutinho Filho, Maria Augusta Barbosa, Maria da Graça Matos de Souza, Maria Luísa de Brito Pinhão, Marlene Coelho Ferreira, Mauro de Oliveira Félix, Mônica Maria da Cunha Soares, Nair Conceição Melo, Nélio Coelho do Nascimento, Nicolina Alves Ramalho, Regina Célia de Oliveira, Roberto Alves Carvalhosa Soares, Roberto Ponce Sardi, Roberto Rodrigues Goi, Robledo Mendonça da Silva, Romualdo de Castilho Melo, Sandra Lourdes Gonçalves, Sandra Maria Ferreira Rubens, Terezinha Amélia Mendonça da Silva. Para todos os nossos irmãos que estão presentes em nossos corações, para todos os nossos irmãos que desencarnaram recentemente, para os nossos irmãos que não têm por quem peçam por eles, e para todos aqueles que foram incluídos nos comentários desse vídeo hoje. Que assim seja, graças a Deus. Vamos orar juntos. Deus, de suprema bondade e misericórdia, que sempre nos oferece a oportunidade de renovação de atitudes para avançarmos em moral e conhecimento. Senhor, nós humildemente agradecemos e pedimos mais e mais ocasiões de nos tornarmos melhores operários na vossa seara. Que Jesus abençoe a todos nós que lutamos nos dois planos da vida. Vida essa que se prolonga sempre, nos beneficiando para nos tornarmos dignos de sermos chamados filhos de Deus. Que Maria, Mãe querida, proteja e oriente com o seu coração amoroso a todos nós. Que assim seja.